Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goya. E Rush é uma banda para quem tem pressa. Os entendedores entenderão. É isso aí. Pô, pior que essa semana eu falei do Rush pra Bruna, daí ela falou, agora é a hora daquela banda, né? A gente saiu pra ir almoçar e ela tava, tipo assim, carro pra tudo quanto é lado. Hora do Rush? Hora do Rush. Então, cara, eu vou fazer um pedido pra você, porque na realidade a gente vai ter o show do Rush no Brasil, aí no comecinho do próximo ano. E muitas pessoas, como eu, conhecem o nome da banda, conhecem uma ou duas músicas. Todo mundo conhece Tom Sawyer, mesmo que não saiba que é deles. Uhum. E muitas pessoas têm amigos que vão no show do Rush. Eu, por exemplo, tenho vários amigos que vão no Rush. E a minha pergunta é o seguinte: para quem não ouviu o Rush e não conhece ouvir, qual é o caminho das pedras para conhecer a banda? Beleza, então hoje o Clube do Disco tá diferente, então a gente vai fazer um apanhado de dicas para escutar álbuns do Rush logo depois da nossa vinheta. Beleza, ó, vou fazer o seguinte então, Goia. O show do Rush no Brasil começa em janeiro de 2027, né? Então tem um tempinho ainda. Acho que o primeiro show vai ser em Curitiba, se eu não me engano. Até então, até a gravação desse programa, não mudou a data. Eles anunciaram uma data nova em São Paulo também. Mas, para quem não conhece o Rush, rapidão aqui, quem quiser uma introdução mais a fundo um pouquinho da história do Rush, tem um episódio nosso do Bico do Corvo, que é o episódio 141. Rush entre o feeling e o virtuosismo, ou entre o virtuosismo e o feeling, que o Goya não tava nesse, mas eu gravei junto com o Stefano e com o Digão, que são dois amantes de Rush também. Lá tem um pouquinho da história de como começou a banda e tal. Mas assim, o Rush é um trio canadense. Eu não lembro agora o nome da cidade, se é Toronto, no Canadá ou não, mas era um trio que surgiu lá mais ou menos no final dos anos 60, começo dos anos 70 ali. E eles eram três amigos que tocavam, queriam, né, ser músicos, então eles já tocavam desde adolescente, assim. Eles tocavam clássicos de rock and roll, né, desde Cream, bandas como Yardbirds e coisas assim que eles gostavam, até depois outras coisas que eles curtiam bastante. Eles foram ficando mais velhos, começaram a fazer show aqui, ali e tal, e lançaram o primeiro álbum. Então, acho que pra dar uma luz assim pra galera, pra conhecer um pouco mais de Rush e tal, eu abri aqui um rushbrasil.com, que é uma página bem legal de fãs, assim, que tem muita informação interessante. Eu vou colar algumas coisas daqui. Mas assim, eles começam como sendo uma banda tipo de rock and roll, mas eles já tinham uma pegada diferente, de rock and roll 70, estilo Led Zeppelin, sabe assim. Tanto que o primeiro álbum, que é aquele que tem a capa escrito em cor-de-rosa, assim, que é o só Rush, né? Que é de 74. A galera achou que era Led Zeppelin. A galera falava, porra, o Led Zeppelin lançou um álbum novo, né? E tal, ninguém falou nada, mas era o Rush. Então, deixa eu fazer um parênteses, aproveitando isso daí. Nos anos 90 tinha uma rádio lá em Curitiba chamada Estação Primeira. E ali, acho que 87, 88, ainda vendia Fusca, e eles prometeram um carro para quem adivinhasse qual era a banda que tocava uma determinada música. A banda se chamava Kingdom Come, e daí ninguém acertou, e os palpites se dividiam entre Rush, Led Zeppelin e Janis Joplin, porque a voz podia ser de qualquer um dos três, né? E aí é isso que você está falando, que todo mundo achou que era Led Zeppelin. Não é só na época, porque nos anos 90 isso também se repetiu, né? Essa característica de ninguém saber
qual era a banda, né? Aham. É meio isso, cara. Então, foi meio isso. Esse álbum, Goya, é meio que isso daí. Ele é um álbum de rock and roll daquela época, 70 ali e tal, que era muito parecido com o LED, com outras bandas assim. Então, se você escutar o álbum, ele não, a formação do Rush, ela mudou basicamente uma vez, assim, né, do que a gente conhece como formação clássica, que é o Geddy Lee no baixo, na voz e teclados, né, assim, sintetizadores, e o Alex Lifeson na guitarra. E o primeiro batera, que é o batera que gravou esse álbum, era o John Hutsey. Ele acabou saindo da banda depois. Ele era um cara... a música do Kingdom Come era What Love Can Be. What a Love Can Be. Olha aí, ó. Massa, eu tô ligado essa banda. Você me falou uma vez, eu fui ouvir e realmente é muito igual ao Led Zeppelin mesmo. E daí, assim, voltando lá pro Rush, né? Eles gravaram esse álbum, começaram a fazer uns shows e tal. A banda foi ficando um pouco maior, assim. E daí o batera meio que quis pular fora, porque ele não queria ficar viajando, não queria ficar tocando e tal. Ele achou que não ia pra frente o negócio. Então ele acaba saindo da banda depois de alguns shows, de algumas apresentações. E daí, cara, assim, esse álbum, esse primeiro, pra quem vem de escutar Led Zeppelin, Deep Purple e bandas mais com essa pegada de rock 70, né, Black Sabbath também e tal, esse é um álbum legal pra começar a ouvir, porque ele é um álbum bem rock and roll, né? Tipo assim, tradicional, vamos dizer assim. Então, ele vai ser nessa vibe dessas bandas de rock clássico dos anos 70. Só que já tem umas coisinhas ali, umas peculiaridades que vai moldar talvez a sonoridade depois pra frente, que vai entrar um pouco mais pro rock mais progressivo e coisas assim. Uma delas era o lance da voz, né, do Geddy Lee ser muito diferente, né, assim, ele cantava de um jeito diferente, os riffs também não eram tão convencionais, assim, então é bem interessante. Fala, Goya. É que eu li em algum lugar, o disco de estreia eles vão relançar por causa da turnê. Pode ser, eu não sei. Se não me engano, parece que justamente o primeiro disco, e aí talvez isso seja uma indicação de setlist, o primeiro disco eles disseram que vão relançar agora. Olha aí. Em edição comemorativa pro show, não sei se que massa. Olha que legal. Eu escutei isso em algum lugar. É massa. Pô, o disco é de 74, né? Então, pô, tem quase 50 anos aí. 50 anos já o disco mais, né? 52, já. Então, e essa turnê nova chama-se 15 something, né? Tipo, 50 alguma coisa, né? Que a banda tem mais de 50 anos, né? Se for ver. E assim, provavelmente eles fazem isso bastante. Eles relançam edições de álbuns, assim, com... remixes das músicas, vamos dizer assim, remaster das músicas com áudio em alta qualidade, com mais músicas, né, assim, por exemplo, versões ao vivo das músicas de turnês, que tem músicas que às vezes eles não faziam muito em show, ou às vezes só tava no álbum e tal, então eles fazem isso bastante realmente, sabe? E daí, assim, esse primeiro álbum, pra quem nunca escutou e vem dessa vibe, é legal, uma porta de entrada. Eu não gosto muito. Não foi o primeiro álbum que eu ouvi deles. Eu escutei, o primeiro foi o Fly By Night, que na real é o segundo álbum deles. É o primeiro álbum que daí entra o Neil Peart, que é o baterista que fez toda a diferença na banda, assim. Por quê? O Neil Peart faleceu, né? Inclusive essa turnê nova é com uma baterista, que é a Annika alguma coisa, eu não lembro o nome dela agora. Deixa eu achar aqui. Baterista do Rush. Annika Niles, que eles convidaram ela pra tocar, né? Que é uma baterista foda demais, assim. Ela vai tá na banda pra fazer essa turnê. Quem sabe eles lançam coisas novas até. Mas, assim, o Neil Peart, ele tinha um jeito diferente de tocar, porque ele era um batera... O primeiro batera, ele era um batera mais cru, mais rock and roll. E o Neil Peart era um cara mais técnico, já vinha de coisas do jazz e outras coisas assim. E ele tinha muita influência de rock progressivo, de outras bandas que já estavam acontecendo na época também. Tanto quanto Genesis, Yes e outras bandas assim, Pink Floyd e tal. E é uma banda que... E é um batera que ele
é o responsável por basicamente todas as letras e as músicas da banda. Ele era o grande compositor da banda. E o Fly By Night marca essa entrada dele. Então, o som, se você escutar o primeiro álbum e o segundo álbum, Fly By Night, que é o que tem a coruja na frente, que é o que inclusive eu recomendei para você ouvir, ele é bem diferente. Ele já vai para uma outra vibe. Os riffs, as letras já muda, sabe? As músicas começam a ser mais longas e tal. Eles entram numa pegada mais prog, sabe? Assim mesmo, realmente, sabe? É bem interessante as músicas, bem diferentão. Então, assim, se você já é um ouvinte que já tá um pouco saturado do rock mais clássico, já conhece Pink Floyd, Yes e bandas assim, ou até mesmo bandas brasileiras como Terreno Baldio, Mutantes e tal, e quer dar uma exploradinha, vamos dizer assim, na sonoridade um pouco mais diferente, começa pelo Fly By Night. Daí já é um álbum já mais, tipo, nessa onda, assim. Aí, cara, o negócio só vai, tipo... tipo assim, só vai ficando mais maluco, sabe? Porque daí, em seguida, eu vou falar um pouquinho desses álbuns principais dos anos 70, né? Que foi essa fase 70. O Rush, pra quem tá ouvindo, né, aqui, é uma banda que... A gente tava falando em off, inclusive, né? Eu e o Goya. É uma banda que eles passaram por todas essas fases do rock, vamos dizer assim, lá dos anos 70, ali mais ou menos, passando pelos anos 80, 90 e anos 2000, por todas essas mudanças que teve o rock, né? Do ser mais pop nos anos 80, essa coisa mais... até meio... com influência de New Wave, The Police, coisas assim, sabe? Que tem essa coisa até meio... O The Police tinha muita coisa de reggae no meio, né, e tal. Nos anos 90, aquele rock mais alternativo, talvez mais frio, mas sei lá. E nos anos 2000, com uma outra vibe de som, um pouco mais pesado até assim, sabe? Então eles passaram por essas fases de um jeito muito bom. Então se você pegar por décadas, igual eu tô falando assim, você vai ter sonoridades muito, muito específicas da banda. Aqui nos anos 70, né, Fly By Night, né, o Rush, o inicial ali de 74, e o Fly By Night de 75 são álbuns que eu acho que são essenciais. Não são os meus preferidos dessa época aí dos anos 70. Eu gosto muito do Fly By Night. Tem um álbum ao vivo que é o All the World's Stage. Eu tenho em vinil ele, que é bem legal, que eles tocam algumas coisas ali até de umas coisas pra trás. O meu álbum preferido dessa fase aí é o de 78, que é o Hemispheres, sei lá como é que pronuncia isso, por causa de uma música chamada La Via Strangiato, que é uma música que ela tem 12 minutos, assim, sabe, de música, e é uma coisa meio instrumental. Eu não lembro nem se ela tem voz ou letra em algum momento, mas ela tem uma vibe muito diferenciada, assim, de som, de coisa, assim, é muito foda. Pra você que gosta de música, de ficção e de filosofia, de literatura, Goya, as letras deles tinham muito a ver com essas coisas, né? Tem uma música que chama Cygnus X1 Book 2 Hemispheres, que é baseado numa parada de ficção científica, cara. Cadê aqui, ó? É uma história cósmica que foi iniciada no disco A Farewell to Kings, que é dos anos 70 ali, antes desse disco, né? De 77, né? Só que a sonoridade é um pouco mais densa, assim. Daí ela é dividida em capítulo e vai misturando essa ideia de ficção científica e filosofia, de uma raça, de um planeta, onde o personagem signos meio que tá numa batalha entre luz e escuridão. É uma parada meio muito louco, mano. Você vai curtir pra caramba. Isso me interessa bastante. Essas maluquices. Esse álbum eu acho muito legal, cara. Eu acho que vale super a pena de ouvir, assim. Aí é essa fase 70, cara. Então é uma fase bem prog, bem tipo experimental, de coisas bem... Assim, pra quem quer, tem que botar o fone e ficar lá curtindo, ou botar num som legal, com umas caixas legal, assim, pra curtir também, cara. Recomendo pra caramba. Eu creio que você vai gostar muito mais dessa fase do que o que vem depois, assim, que vai ficando um pouco mais, entre aspas, quadrado, mas nem tanto, assim. Mas, assim, vai ficando um pouco, talvez, mais... Do período. Mas é uma fase bem legal. Então, assim, pra quem quer começar
lá do começo da banda, Fly By Night e o Rush inicial legal, mas eu recomendo bastante esse Hemispheres, até então, que são os álbuns lá dos anos 70, né? Pra gente... Você não conhece muita coisa, né, dessa fase, né, do Rush não, em si, né? Só o que eu sei é que daí nos anos 90 eles dão ênfase pra guitarra, né? Nessa fase dos anos 70 tem solo de guitarra pra caralho, muito solo, muita coisa, muito clima, muita coisa com synth, bem tipo, no sentido de... bem climático o negócio, bem para você... como é que eu falo? É igual você escutar os álbuns do Pink Floyd, que tem solo grande pra caramba, aqueles... É bem contemplativo algumas coisas. Só que ao mesmo tempo eles são uma banda que o Pink Floyd era mais calmo, né? Eles são uma banda que eles conseguem ser um pouco mais agressivos. Então eles lembram um pouco da agressividade que tem o próprio Deep Purple, se for ver assim. Mas o Deep Purple ainda tem muita influência do blues e eles já não. Eles já têm uma vibe mais diferente. Nos anos 80, cara, o que acontece? Eles vão entrando por uma ideia que ainda segue essa coisa meio prog, mas cada vez mais vai ficando um pouco mais, entre aspas, pop. Porque eles lançam em 80 um álbum chamado Permanent Waves, que eu acho sensacional. É um dos meus preferidos dessa fase. Que é o que tem a música, acho que Spirit of the Radio, uma coisa assim. Por que você vai perceber... todas as faixas desse álbum, Spirit of the Radio, Free Will, que eu acho foda pra caralho, todas elas têm uma vibe de ser... com essa vibe meio prog, meio diferente, assim. Jacob's Ladder também é uma música bem legal, que inclusive um pianista de jazz que eu gosto pra caralho lançou um álbum chamado Jacob's Ladder, que tem essa música aí, cara. Eu acho que é nesse álbum que tem Tom Sawyer também, que é bem famosa, se eu não me engano. Mas pode ser que não. Mas enfim, esse álbum... a Spirit of the Radio, que é a música de abertura do álbum, ela já tem uma pegada de rock meio prog ali e tal, mas já com uma vibe um pouquinho mais pop, porque lá no final da música, ela é uma parada meio que pra falar das rádios, sabe aquelas rádios piratas que passavam rock, sabe? Era meio pra falar, a música fala um pouco disso, sabe? Que a música toca na rádio, que não sei o que, então tem toda uma coisa assim. E no final ela vira um negócio, ela vira um reggaezão mesmo, assim, sabe? Do nada, assim, a música. E daí você começa a perceber que eles já estão indo por uma coisa mais... vamos dizer assim, mais, entre aspas, acessível. Só que daí eu falo, entre aspas, cara, porque nunca é, tipo, fácil, cara. Você fala assim, é popzinho, facinho de tocar e não sei o quê. Não é nesse álbum que tem Tom Sawyer, não, tá? É no próximo, se eu não me engano. Esse álbum Tom Sawyer é do álbum Moving Pictures. É do próximo, eu me enganei aqui. Mas enfim, é fácil, entre aspas, porque é tudo muito bem feito, cara. É tudo muito difícil de tocar. Você escuta as músicas deles, você fala, isso aqui vou tirar de boas. E não consegue tirar porque os tempos, os compassos são tudo quebrado. Tem música que começa, por exemplo, o compasso 4x4 fica 7, aí vai pra outra coisa. É bem diferenciado, cara, assim. Bem interessante a sonoridade, cara. Dessa época começa com esse álbum. Daí o próximo que você falou aí é o que tem Tom Sawyer, que foi um dos grandes clássicos dele. Tom Sawyer tem uma curiosidade que... para quem viveu os anos 80 e 90 aí, talvez adolescente aí no Brasil, assistiu a série MacGyver. O MacGyver era o cara que fazia tudo, né? O que resolvia. Ele ficava preso. Dava um chiclete, um canivete, ele fazia um submarino. Exatamente. Ele ficava preso num quartinho com uma cenoura, o cara explodia a porta, fazia uma bomba ali com o negócio. Então, e a abertura no Brasil do MacGyver, eles usaram a música Tom Sawyer, a introdução dela, né? Que é um riff que é o bam 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 bam, com a guitarra com o sintetizador. E
usaram isso, né? Tipo, MacGyver, Profissão Perigo. Daí aparecia esse pam, bam, 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 e era Tom Sawyer tocando, assim, sabe? Não lembro quem que fez isso. Deve ter sido o editor de áudio da TV Globo na época, assim. O cara gostava de Rush e colocou. Enfim, não sei por que não usaram a música original, mas a música original também era uma música aleatória. Ela não era nem tão legal quanto o Tom Sawyer. E essa foi uma das músicas mais, tipo, foda, assim, que teve na época, assim, sabe? Tipo, porra, sensacional. Esse álbum é fudido, assim. Eu gosto pra caramba, assim. Essa música é muito foda. E aí já marca também, desde do Permanent Waves e o Moving Pictures, já marca também o lance deles usarem muitos sintetizadores, que tava em alta nos anos 80. O synth já vinha lá nos anos 70, no prog, mas nos anos 80 entrou aquele synth, os arranjos com synth, solo, uma coisa mais até datado. Oficializou, né? Exatamente. E o acesso era fácil, porque daí já existia aqueles synths pequenininhos, né? Então, quem tocava os synths na banda era o próprio Geddy Lee, o baixista. Então, ele tocava baixo em umas partes e, às vezes, ele ia pro synth e fazia os baixos com o pé, assim, usando aqueles pedal de órgão, assim, pra fazer, cara. E, assim, a banda sempre teve só os três no palco. Não tinha músico de apoio nem nada. Eram os três caras tocando ali pra caralho, assim, sabe? Recomendo, cara. Esse álbum é foda. E assim, foi indo lá. Depois tem o Exit Stage Left, que é bem interessante também. E daí chega no meu álbum preferido, que é a minha recomendação de hoje, vamos dizer assim, fora os outros álbuns que eu tô colocando, que é o Signals, que é um álbum que tem um hidrante vermelho e um cachorrinho cheirando o hidrante assim na capa. Esse álbum, ele também é mais radiofônico, mais pop ali, vamos dizer assim. Difícil pra caralho de tocar as músicas, assim. Só que é um álbum que tem umas coisas muito legais, cara. Tem a música Subdivisions, por exemplo, é uma música, que é muito legal. Ela é difícil de tocar, é uma música que fica na cabeça, sabe? Sensacional. E uma outra música que eu acho foda, deixa eu ver se é nesse mesmo que tem essa música, pra mim não falar besteira, que é cadê aqui? Losing It. Subdivisions é uma música que fala sobre basicamente subdivisões tipo urbanas, assim, sabe, dessa ideia assim das escolas e desse negócio social, assim, sabe, muito interessante. É bem legal a ideia, tem bastante sintetizador. As guitarras, a bateria são difíceis. Você percebe que as guitarras nesses álbuns dos anos 80 do Alex Lifeson, elas já vão mudando de sonoridade. As guitarras são mais comprimidas, já tem mais bastante... É diferente dos anos 70, é uma outra vibe. Mas ainda assim tem guitarra pra caramba, tem synth pra caramba, mas tem muita guitarra nos álbuns, assim, bem foda. E a minha música preferida, assim, desse álbum é a Losing It, porque essa música... ela fala sobre... Losing It é tipo tem o sentido de perder, né? Assim, a letra é do Neil Peart, você vê que ele faz quase todas as letras. Mas ela fala sobre você sendo artista envelhecendo, sabe? Por exemplo, ela conta a história... Por exemplo, ela fala de uma bailarina que era uma puta de uma bailarina que dançava e tarará, só que ela olha pra trás e ela, na idade que ela tá, ela já não consegue mais dançar como ela dançava antes. Ela fala do escritor que escrevia, mas ele tá perdendo a mente dele, tá vazia, ele não consegue escrever mais, sabe? Então ela fala do artista envelhecendo e perdendo, talvez, entre aspas, assim, o que ele conseguia fazer, sabe? Sobre esse processo. Porque você já pensou que nem, sei lá, um vocalista de uma banda, né? O Bruce Dickinson, puta vocalista lá, né? Ele vai envelhecendo, né, cara? E a voz não vai soando igual mais. Lógico, você pode envelhecer melhor, mas chega num ponto que você não consegue tá executando, entregar mais, né? Assim, o próprio vocalista do Deep Purple, né? Hoje em dia, se você vê ele cantando, ele não canta igual. Ele tá lá, dando tudo de si, mas ele não é a mesma coisa. Então essa música fala sobre isso, cara. E é muito legal. E essa música, ela começa com um sintetizador e ela tem, na gravação original, ela tem um solo de violino, que parece um synth, mas é um violinista que gravou o solo.
meio que junto com a guitarra, cara. Puta, essa música é muito legal. Eu recomendo bastante esse álbum, cara. Acho que dessa fase anos 80, assim, não sei se vai ser um álbum que você vai gostar tanto, mas eu gosto bastante dessas temáticas que eles trazem, porque eles têm álbuns assim que o próprio Permanent Waves e o Moving Pictures talvez você curta muito mais, que eles são mais prog ali, sabe assim, do que esses daqui. Mas ainda assim é um álbum muito foda e muito bom, cara. Daí pra frente, cara, 84, tem um álbum que eu tenho escutado bastante essa semana, que é o Gracie Under Pressure, que tem uma música chamada Kid Gloves, que tem uns riffs de guitarra bem interessantes, sabe? Ele usa bastante delay naquela onda meio The Edge do U2, sabe? Nos riffs, assim, sabe? Bem interessante. Só que os álbuns, eles vão ficando mais comerciais, assim, entre aspas, daquele jeito que eu te falei, músicas mais pop, mais talvez mais acessíveis para alguém que quer, vamos dizer assim, para quem não tá tão acostumado com rock mais progressivo, mas eu acho muito bem feito, cara. Que nem eu te falei, é um pop super bem feito. É tipo o King Crimson dos anos 80. É aquela parada, você escuta e fala, porra, isso é legal pra caralho, mas deve ser mó difícil de tocar. Aí, eu quero... então, assim, pra quem quer conhecer a fase 80 do Rush, que tem bastante solo de guitarra ainda, mas tem muitos sintetizadores, umas músicas mais pop, com mais letras, assim, menos passagens instrumentais... Esses álbuns são bons, né? Recomendo ali os Signals, né? Os primeiros ali, Permanent Waves, Moving Pictures e Exit Stage Left, ainda tem um pezinho mais prog, mas os Signals pra frente aí vai ficando mais pop mesmo, sabe? Mas super bem feito, super foda. Tem um álbum que chama Hold Your Fire, que tem uma capa toda vermelha com umas bolinhas assim, meio que em alto relevo assim, que tem uma música que chama-se Time Stands Still, que eu acho essa música, cara, muito foda. Tem um refrão muito bonito, assim. E tem uma mulher que canta com eles. Não sei se ela é uma cantora, amiga, sei lá, que gravou com eles. Esse álbum acho que foi gravado na Inglaterra, não foi gravado no Canadá. A maioria dos álbuns é no Canadá, mas esse acho que foi gravado na Inglaterra, se eu não me engano. E daí, cara, essa música tem um solo de guitarra muito legal. Todos os solos de guitarra do Alex Lifeson, cara, são legais. Tipo assim, você vai escutar, você pode, tipo assim, falar, tipo, a música é chata, ou sei lá, não gostei tanto, mas o solo é foda. Porque ele é um cara muito, muito... Ele tem muito bom gosto. Ele é muito virtuoso e, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa... Imagina uma mistura do David Gilmour com o, sei lá, o Van Halen, assim. Então ele tem aquela técnica, aquelas coisas de tocar um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ele consegue soar muito bonito, cara, assim. Ele é um cara, ele é sensacional, mano, vale a pena de ouvir. O solo dessa música é foda, eu vou te mandar depois pra você ouvir, assim. E mande. Pra você curtir. Aí, cara, né, passamos lá dos 70... Pulamos para os 80, que é uma coisa mais pop. Aí chegou os anos 90, que na música em geral teve o boom, né? Ninguém queria mais ouvir aquelas coisas dos anos 80, Van Halen, glam rock, aquelas solo de guitarra super virtuoso e tal. A galera queria... Tipo, teve o boom do Nirvana, né? E rock alternativo. Era quase uma coisa meio punk, né? Queria montar um troço mais cru, né? Exatamente. E assim, as letras eram mais introspectivas, até assim, você via, sei lá, o Pearl Jam, essas bandas assim, eram bandas que tinham uma vibe um pouco diferente. E o Rush entrou nessa também. O primeiro álbum, né? Acho que é de 91, é o Roll the Bones. Eu não escutei tanto esse álbum. Esses álbuns dos anos 90 eu escutei menos do que os outros. Mas o Roll the Bones é o primeiro e é um dos que as galera fã assim, gosta muito, assim, porque é uma sonoridade bem diferente. Eu acho que é interessantíssimo assim, o álbum, vale a pena de ouvir. Mas o que muda na banda, assim? São álbuns, cara, que... tipo assim, pra quem gostava, quem era o fã, que gostava lá daqueles álbuns, vamos dizer assim, com bastante solo de guitarra, com passagens instrumentais longas e tal, são álbuns que não vai ter isso muito, cara. Vai ser álbum que é mais
mais cru, com mais riff de guitarra, mais uma vibe, mais o que tava rolando nos anos 90. Só que também super bem feito, super elaborados. As músicas, os solos que tem são bonitos e tal. Tem uma música desse álbum, Roll the Bones, que essa eu lembro, que eu acho bem legal, que é a Ghost of a Chance, que tem um riff de guitarra legal. O riff, se você ouvir, você vai falar, é uma banda dos anos 90, assim, sabe? O vocal do Geddy Lee também, que acontece, isso já vai acontecendo nos anos 80, ele já não canta gritando tanto, porque ele tem uma voz muito aguda, ele cantava com uma voz bem aguda gritando, assim. Ele já canta mais contido, então a voz dele fica um pouco mais grave para algumas passagens, às vezes ele canta um pouco mais agudo ou não. Então a banda vai dar a impressão de que a banda deu uma acalmada no sentido assim de coisa, mas ao mesmo tempo ela consegue fazer tem uma pegada ainda com os riffs legal, umas coisas foda, cara. Então é uma fase bem mais alternativa da banda, sabe? Daí tem o Counterparts, que é um outro álbum bem famoso da galera, assim. Então esse álbum, ele é o único, eu tava olhando algumas listas de melhores discos do Rush. Ele é o único que aparece entre os 10 primeiros. Olha, porque... O Counterparts. Então, esse álbum é legal, cara. Eu não escutei tanto esse, sabe? Eu preciso ouvir mais. Mas a galera fala super bem dele. O Gorski, né, que é o nosso brother que talvez entre, talvez não, aqui ainda hoje. Ele é fãzão de Rush e eu acho que ele comentou desse álbum uma vez pra mim. Em algum papo, assim. Mas a galera gosta bastante desse álbum, assim. A galera que escuta bastante Rush, assim, é interessante. Eu não escutei os outros dos anos 90 que tem aqui, que tem o Test for Echo, que é um álbum que eu quase comprei uma vez, é um álbum de 96, tem tipo umas pedrinhas empilhadas, assim. Eu quase comprei por quê? No comecinho dos anos 2000, eu comprava bastante CD pela internet, né? Aqui não tinha Americanas, então eu comprava na Americanas da internet, pela internet. E eu lembro que tinha umas promoções, cara. Não sei se você vai lembrar disso aí. Que eram as promoções assim: 5 CDs, frete grátis. E tinha lá, se você você tinha que comprar 5, né? Pra ter frete grátis. E tinha uns álbuns, e não importava o preço. E tinha uns álbuns que era tipo assim, sei lá, R$1,99. E o Test for Echo era um álbum que tava esse preço, tava R$1,99, mano. Aí eu falei, caralho, Rush, essa banda é massa, cara. Será que esse álbum é legal? E eu lembro que na época um amigo meu que gosta de Rush pra caramba, que até foi ele que me mostrou Rush e tal, ele não gostava, ele gostava só da fase 70. Então ele era bem mais, tipo assim... Purista, assim. Ele não gostava da fase 80, ele achava uma bosta, assim. Ele falava, não, é ruim, não, escuta os 70 e tal. Aí ele falou, não, cara, isso é ruim, não compro. Daí eu acabei não comprando. Mas eu lembro desse negócio. Ele tava R$1,99 pra vender na época, assim. Aí eu acabei comprando um álbum Eu comprei um ao vivo do Black Sabbath, comprei um ao vivo do Uriah Heep também, que é em Moscou, e comprei um álbum que eu acho que era comprei 2 álbuns do Emerson Lake and Palmer, o Tarkus e o From the Beginning, o que tem From the Beginning lá, o CD, é muito bom, é bem legal. E daí, acho que para inteirar, eu fiquei entre esse e mais um, e eu acabei comprando o outro, que é um álbum do guitarrista, do Steve Howe, que é um guitarrista lá do Yes, é Natural Song, uma coisa assim, Natural Guitar, que é um álbum que ele grava, ele sozinho tocando um monte de instrumento de corda, bandolim, um monte de coisa assim, é bem legal esse álbum. Todas as músicas instrumentais, tem algumas composições dele e algumas versões que ele fez ali do Yes. E é meio que um álbum de solo, vamos dizer assim, de instrumento de corda, que ele toca um monte de instrumento de corda, né? E uns arranjos bonitos, cara, umas coisas bem legais. Daí eu acabei comprando esse álbum no lugar. Não comprei o Test for Echo, mas teve esses álbuns assim. Ainda nos anos 2000 eles lançaram o Different Stages, que é um álbum... Anos 90, desculpa. Que é um álbum ao vivo. Então assim, eles sempre lançavam os álbuns ao vivo nas décadas ali, sabe? Lá no começo teve o All the World's Stage lá, que era um álbum mais ao vivo, mais 70 ali e tal, que é bem legal. Aí nos anos 80 eles lançaram o ao vivo, putz, cara, a Show of Hands, que se eu não me engano, que é da turnê Hold Your Fire, é isso mesmo. E nos anos 90 eles lançaram esse Different Stages, assim, tem algumas coisas ao vivo deles tocando uns classicão, assim, deles, e algumas coisas tipo
Não sei se tem coisa mais nova ali também não, mas por exemplo, ó, nesse álbum aqui tem, ao vivo tem Limelight, que é lá dos anos, do Permanent Waves, tem The Trees, que é lá do começão, Close to the Heart também, aí um monte, daí tem as coisas novas também. Então é um álbum ao vivo que mistura umas coisas clássicas com umas coisas que tava rolando na época. E daí, pra mais ou menos fechar a minha indicação que eu falei pra caralho, esse programa foi meu aqui, né, Goy? Goy só tá aqui. Manda ver, ué. Pra fechar a indicação anos 2000 aqui, do Rush, anos 2000. Eu não escutei todos os álbuns dos anos 2000, porque eles têm 3 álbuns de músicas inéditas. Não escutei a fio, assim, esses álbuns. Eu escutei algumas coisas, mas tem um que eu escutei um pouquinho mais. Mas qual que é? Nos anos 2000, a banda, eles meio que, sei lá, do último álbum ali de 98, que era o Different Stages lá, que era o ao vivo, pra até 2002, mais ou menos, eles ficaram em hiato. Eles pararam de tocar, porque até tem um documentário sobre isso que é meio que marca a volta deles. O baterista, o Neil Peart, ele gostava muito de andar de moto, né? Então nesses últimos shows deles, inclusive, ele montava na moto, ele ia de uma cidade para outra de moto, e a banda ia de avião e com as outras coisas. Então os shows demoravam para acontecer, porque ele tinha essa pira de subir na moto e fazer o rolê dele de moto. Mas o que aconteceu? A banda ficou em hiato porque ele perdeu a esposa e a filha, meio que numa sequência, tipo de... uma sequência de coisas. Eu não sei se a esposa ele perdeu em doença ou acidente, ou foi a filha, mas foi assim, ele perdeu a esposa num ano e perdeu a filha no outro ano. Então ele ficou com esse lance de viver o luto dele, ele não... Meio que a banda parou, simplesmente ele falou, ele tinha que lidar com esse problema dele. Pra lidar com isso, o que ele foi fazer? Ele foi viajar pelo país de motoca, tirar foto e tal, e viver essa vida pra desestressar. Exatamente. Então ele pegou a moto dele e foi viajar, eu não sei se ele fez os Estados Unidos ou o Canadá, eu sei que ele foi viajar de moto e tal. E daí, cara, esse documentário mostra meio que o Alex Lifeson, né, que é o guitarrista, e o Geddy Lee falando sobre isso e tal. E meio que mostra meio que esse retorno do Neil Peart, porque daí no final do documentário, eu tô dando um spoiler aqui, é como se o Neil Peart tocasse a campainha e chegasse na casa do que eles estavam lá trocando uma ideia e falaram, e aí, vamos tocar? Tipo assim, sabe? Vamos voltar? Vamos voltar, né? E daí eles, foi meio que um retorno. Então eles lançaram um álbum chamado Vapor Trails, que, cara, quando lançou, eu lembro que eu comprava aquelas revistas de guitarra, veio a matéria na guitarra, Rush voltou, Vapor Trails, daí com um monte de transcrição das músicas já, assim, das guitarras. E, cara, quando eu botei a primeira música pra ouvir, que chama-se Vapor Trails, já foi uma paulada, cara, porque a música, tipo, você vê que o som, ele era bem mais pesado, cara. Dava a impressão que a afinação era mais baixa até, sabe? Eu não sei se é porque eu não tirei as músicas. Mas é muito foda, cara. A primeira música, que é a primeira música é One Little Victory, não é Vapor Trails. Vapor Trail é outra. One Little Victory é a primeira música, que já começa com umas paradas de bateria, um riff de guitarra pesado pra caralho, muito foda. Esse álbum, cara, é o que eu escutei inteiro e bastante, assim, mais, assim, por causa dessa volta da época. Essa música em questão, One Little Victory, é a minha preferida do álbum, que é a música de abertura. A letra é do Neil Peart também, quase todas são dele, mas o álbum tem um monte de coisa legal, cara. É um álbum que quase não tem solo de guitarra, é uma coisa ou outra que tem um solo ou outro. Não tem também muito solo de synth, de nada. Ela tem mais riffs. É uma parada cheia de riff, cheia de coisa. É bem diferente. Por isso que eu falo que a fase 2000 já é uma outra coisa. É mais pesado, mais riff. Não tem muito solo de guitarra. Tem, mas é pouco, sabe? Mas é legal do mesmo jeito, cara. Vale a pena de ouvir, cara. É muito bacana. E é a volta dos caras assim, sabe? Voltaram meio sem pressão, sabe? Fazendo coisa que eles queriam fazer e tal. Daí, nesse período,
foi quando eles vieram pro Brasil. Que eles tocaram, acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tem um aluno meu, o pai dele foi no show, eu lembro na época, foi em 2003. Eles lançaram daí um álbum chamado Rush in Rio, que daí tem um dragão na capa, tomando uma aguinha de coco, com uns bagulho na cabeça, assim. Bem massa, cara. Aí é um álbum gravado ao vivo, né, tal, da apresentação, que foi bem épica. Não sei se eles tinham vindo pro Brasil, acho que foi a primeira vez. E a banda lançou mais 2 álbuns de inéditas antes de acabar, que um é de 2007, que é o Snakes and Arrows, e o outro é de 2012, que é o Clockwork Angels, que daí a banda entrou numa turnê desses álbuns assim e tal, lançou uns álbuns novos também e tal. E qual que é a ideia? O Snakes and Arrows, eu escutei algumas coisas, não escutei muito, mas ele vai na mesma pegada do Vapor Trail lá. Esse álbum eu escutei porque o Edevan, que gravou com a gente, me passou uma cópia uma vez em MP3. Ele falou, mano, escuta o álbum novo do Rush aqui e tal. Que ele trabalhava na rádio, então ele tinha acesso a umas coisas. Ele gravou, mas eu escutei bem pouco, assim, sabe? Porque eu acho que eu tava escutando outras coisas na época. Mas é interessante. Snakes and Arrows, né? Cobras e flechas, né? Talvez você vai saber, tipo, explicar melhor algumas coisas que tem, porque todos os álbuns, tudo deles, cara, tem um sentido filosófico e tem uma coisinha ali. Não é só a capa, a arte, tudo tem alguma coisa. Você vai ver. Podemos deixar para um episódio próximo antes do show. Falar, né? A leitura da obra como um todo. E essas influências, né, literárias, filosóficas. Sim. Dá pra fazer sim, cara. Esse álbum mesmo é bem interessante. Eu escutei pouco, mas eu achei interessante do que eu escutei. E o último, que é o último álbum da banda, que é esse álbum, o Clockwork Angels, eu não ouvi esse álbum. Eu assisti uns shows deles no YouTube, dessa turnê desse álbum aí, que eles tocam algumas músicas. Inclusive, no palco, cara, tem uns amplificadores e tinha tipo umas máquinas de lavar no palco, rodando, sabe, assim. Umas coisas meio loucura, assim. Não escutei, mas o show eu achei foda pra caralho, cara, assim, bem interessante. As letras, como eu te falei, sempre do Neil Peart, quase sempre do Neil Peart, bem legal. E daí fecha meio que esse ciclo de álbuns de músicas ao vivo. Ainda nos anos 2000, eles lançaram um álbum que não é um álbum de autorais, mas é um álbum chamado Feedback, que é um álbum de covers, de coisas que eles gostavam de tocar quando eles tinham a banda de garagem deles. Esse álbum, cara, eu ganhei de presente esse álbum uma vez de uma namorada que eu tive. Ela me deu esse álbum, eu tenho CD, bem legal, lá nos anos 2000, lá no começo, né? Esse álbum de 2004, acho, 2005, não lembro agora. Eles gravam, por exemplo, eles gravam aqui, ó, Summertime Blues, né? Muito legal. Né? Só que, cara, do jeito deles. É um arranjo deles, tem o riff, é o bom, sabe? Mas é outra onda, sabe? Aquela música Heart Full of Soul, do Yardbirds, sabe? Sick, Heart, puta, como que é? Eu não vou saber cantar. And I know, back again. É uma parada assim, sabe? É Heartful of Soul. Aquela música do Buffalo Springfield, que é famosaça, é For What It's Worth. The Seeker, do The Who. Mr. Soul, também, do Buffalo Springfield. Uma banda chamada Love, que eu não conhecia. Shapes of Things, do Yardbirds, e Crossroads, do Robert Johnson. Eles gravam também. Legal. Eles fazem um arranjo, mais ou menos o arranjo do Cream lá, que o Eric Clapton fez, o pam 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 pam, mais ou menos aquela ideia daquele arranjo lá. Cara, esse álbum de cover é bem legal. Acho que você ia gostar bastante, assim, porque é um rock and roll clássico, mas do jeito Rush de tocar, sabe? Com as bateras diferentes, com alguns riffs diferentes. Bem interessante. Vou te mandar esse pra você ouvir também, cara. E daí, eu acho que, assim, de álbuns super, assim,
fodas, assim, deles, dessas fases, são esses daí, cara. Aí tem álbuns ao vivo, que eles sempre lançavam, né? Tem bastante álbum ao vivo dos anos 2000 ali pra cima. Tem umas coletâneas, tipo assim, de... sei lá, 40 anos, eles lançavam um álbum ao vivo e tal. E daí a gente chega hoje, né, que a banda resolveu voltar, né, junto com essa baterista que eu tava citando no começo, né? O Neil Peart, infelizmente, faleceu. Ele tava batalhando contra um câncer e faleceu alguns anos atrás aqui, acho que uns 2 anos atrás, se eu não me engano, da onde a gente tá. E meio que a banda já tava fazendo turnê, mas também já não tava tanto, porque ele teve que dar uma parada para se tratar e tal. Então, meio que ele faleceu, os caras meio que deram aquela, né, tipo assim, pararam, assim. O Geddy Lee, ele tem uns trampos dele, que ele tem um trabalho solo dele também. Ele apresentou alguns programas de TV também. Tem um programa que ele apresenta, que é um documentáriozinho sobre baixistas. O que se passa na... Tipo assim, qual que é o que... Mais ou menos essas palavras. O que se passa na mente de um baixista, uma coisa assim, sabe? Isso é legal. Que daí ele vai entrevistar alguns baixistas que ele conhece. Tipo, ele vai na casa do baixista do Primus, o Les Claypool, uma coisa assim. Esse cara aí. Aí ele vai lá, eles vão pescar. Toca lá com o filho do John Lennon, do John Lennon, eles vão pescar, eles começam a falar de... Cara, é umas coisas assim. Daí ele vai na casa do baixista do Metallica, aquele Trujillo também. Daí eles vão lá, trocam uma ideia. Daí eles vão assistir o show do filho do Trujillo. Daí o Trujillo fala que ele é muito fã do Jaco Pastorius. Daí ele tem um baixo que foi do Jaco Pastorius, assim, sabe? Pô, mó legal. E ele vai nesse rolê, assim. O Geddy Lee faz esse rolê. O Alex Lifeson, ele lançou um álbum com uma banda. Ele tá tocando com uma banda também lá, de rock, meio pop também, que é interessante. Eu escutei umas músicas assim, não escutei muito, mas eles sempre estão fazendo coisas assim, sempre estavam meio que fazendo coisas juntos. Eles têm uma marca de cerveja junto também, que eles lançaram também dos dois, assim, do Rush e tal. E eles são, massa, cara, que eles são tudo brother, né? Tipo assim, eles sempre foram uma banda de nerds, né? Nas turnês, quando eles excursionavam com tipo bandas como Kiss, por exemplo, os caras terminavam o show e ia lá pro camarim ficar lendo. O batera lia ficção científica. Tem música, mano, que fala sobre Twilight Zone, por exemplo. Então tem coisas bem... É uma banda de nerd, cara, assim. E os caras sempre foram muito família, muito amigo. Então as esposas iam no show, filho, um é padrinho do outro, sabe? É meio que... vamos fazer um rolê, um churrasquinho em casa. É um trabalho de parça. É bem isso, cara, assim. É tipo a gente tocando com Amish, com os rolê nossa. É mais ou menos essa onda. Vamos passar ano novo junto, coisas assim. Então a banda sempre teve essa vibe, sabe, disso, sabe? Daí quando o Neil Peart morreu, eles meio que ficaram, né, porra, né? Acabou, né? Tipo, Led Zeppelin acabou, né? Uhum. E daí eles resolveram voltar. Reza a lenda, né? Até eles lançaram um vídeo oficial ano passado, os dois falando, porque eles falaram, por que não, né? A gente viveu tanta coisa junto, né? Dá pra gente continuar, né? E um dos incentivadores foi o próprio Paul McCartney, que, tipo assim, que meio que... Paul McCartney tá na ativa até hoje, né? Velhinho lá, vozinho, fazendo show, tocando. Então essa energia dele, né, meio que contagiou. Então assim, o Dave Grohl também foi um cara que sempre falou, né, tipo, porra, vocês tinham que tocar e tal. O South Park, aquele desenho, né, tem um deles que é fã do Rush, então eles sempre tocavam lá as músicas, né, do Rush no desenho e tal. Enfim, inclusive o Rush apareceu num episódio, se eu não me engano. Aí a banda resolveu voltar. Aí pra voltar pra essa turnê, né, de comemoração de 50 e tantos anos da banda, eles convidaram essa batera, né, a Anika Niles lá, que é uma baterista que eles... acho que algum conhecido deles tinha falado, algum produtor, alguém do trabalho deles falou, tem uma batera que é muito boa, acho que ela daria conta de fazer uma homenagem legal pro Neil Peart, assim, porque eles vão tocar músicas do Rush, né, mais ou menos são complexas e tal, e também dá a cara dela pro negócio, né, e é foda, bem legal.
E daí as coisas que eles falaram assim, a gente também resolveu para essa turnê, o Geddy Lee, que é o baixista, eu queria estar um pouco mais livre, né, tocando, podendo curtir mais. E daí eles vão contratar alguém para tocar as partes de teclado das músicas. Que legal. Ele vai tocar as que assim, que nem ele falou, eu vou ter que tocar algumas coisas que são essenciais, tipo aquela YYZ, que tem uma parte de teclado que ele que toca, Tom Sawyer, né, e tal. Mas ele vai ficar mais preocupado em cantar e tocar baixo, assim, sabe? Então eles vão estar com mais um músico de apoio ali. Eles nunca fizeram isso, vão fazer meio que pra... E eles estão mais velhos também, né? Acho que tem isso também, né? Chega, né? Não, e chega uma hora assim que você quer mostrar serviço. Né? E agora não precisa mostrar serviço. Tipo, cara, eu só quero tocar. Exatamente. Enfim, eu tô bem ansioso, cara, pro show do Brasil aí. Acho que vai ser legal. E eu acho que, pra galera que nunca ouviu, assim, essa introdução aqui, acho que deu pra pegar bastante coisa. Eu acho, assim, que pra quem quiser conhecer eles mesmo, assim, acho que vale a pena, sabe? Assim, uma banda que é interessantíssima. É uma banda também que gera... como é que fala? Vamos dizer assim, divisões, né? Porque tem muita gente que não gosta deles. Debates acalorados. Tem muita gente que não gosta porque... acha a voz do Geddy Lee muito enjoativa, é muito cansativa, sabe? Mas acho que, cara, é gosto, né? Tem gosto, tem gente que não gosta porque coloca isso como desculpa, ou tem gente que acha meio chato, tem gente que fala, eu não gosto dessa fase lá do começo, progressivo deles, é meio enjoativo e tal. Cara, eu sou a pessoa que gosta de todas as fases, cara. Eu tenho ouvido menos aquela fase do início, mas eu gosto de tudo. Lá os discos do começo eu escuto e falo, puta, foda pra caralho. Os anos 80 também. Não escutei tantos álbuns, todos os álbuns dos 90 e dos 2000, mas eu gosto dessa fase também, então... É tipo aquela banda que é igual o Police pra mim, né? Você sabe que eu gosto bastante de Police, então eu escuto todos os álbuns e eu falo, putz, eu gosto de todos, sabe? Até das musiquinhas experimental, mais punkzinho também, até essa fase mais lá do Synchronicity lá, que é mais pop, né, e tal. Então eu acho massa. Mas eu acho que é mais ou menos você com o Pink Floyd, né? Apesar de você gostar de alguns, você gosta de tudo. Na realidade, eu ouço todo... a obra, mas, por exemplo, a minha preferência pessoal é pré-Dark Side of the Moon. Eu gosto dos antigão, né? Que eu acho que tem mais musicalidade. Foi mais explorado a musicalidade da banda, de todos, né? E acho que qualquer banda que tem uma carreira muito longeva, com exceção do Rolling Stones, que pegou a fórmula e está até hoje tocando a mesma fórmula, mas assim, essas bandas... como o Rush, por exemplo, o Rush, o King Crimson, são bandas que me cansam um pouco, porque os caras tocam demais, e daí é aquela música assim, que tecnicamente você sabe que você nunca vai tocar. Tipo, você não vai pegar o Rush para tocar no violão na beira da calçada. É difícil mesmo. Então eu entendo assim... Porra, às vezes é foda. São sons que é legal de ouvir, mas nem sempre você tá com o estômago. Então, eu acho que tem isso, sabe? Sim. E acho que tem também essa coisa da fase. E aí eu acho que pessoas como David Bowie, King Crimson, Rush, o próprio U2, por exemplo, e o próprio Pink Floyd, são bandas que construíram a carreira em que cada disco acaba sendo diferente um do outro. Você percebe a obra do artista em todos eles, mas cada disco é um disco. E uma vez o pessoal... duas citações que eu quero fazer é o Bowie e o U2, porque quando o U2 começou uma sonoridade... Por exemplo, eu sou da época do U2 Protesto. Então os caras tinham... Assim, eu era adolescente quando o U2 estava fazendo música de protesto. Então me pegou na veia. E aí, quando o U2 começou a ir pro lado mais técnico, mais experimental, mais disco e tal, a turma caiu matando. E daí a banda respondeu assim, cara, a gente evolui, nós somos uma banda que está em crescimento, a gente ouve outras coisas,
tá a fim de tocar outras coisas, às vezes tem uma coisa que motiva mais que outra. Então é isso que a gente quer apresentar. A gente não quer ficar a vida inteira tocando música de protesto. A gente vai tocar de acordo com o que a gente sente que tem que tocar, ponto. E para mim isso assim botou uma tampa na discussão, porque realmente você fica, as pessoas consideram, para mim o melhor disco é tal, e que nem do U2, a obra, o Dark Side of the Moon do U2, na realidade, ele é o Joshua Tree, né? Que é o divisor de águas. Produção do Brian Eno. Maravilhoso o disco, não tem uma música ruim, né? É verdade. Só que serviu para eles descolarem da mesma coisa de sempre. Eu acho que e tá certo, tem que crescer como músico, né? E o Bowie, que também ele sempre teve uma sonoridade, só varia muito a glam rock e tal, mas o pessoal esquece que o Bowie comeu um vagão de merda para chegar num som próprio. Os primeiros discos são bem díspares assim, e aí ele quando chegou a trilogia de Berlim, que ele amadureceu musicalmente, e de lá e toda a discografia dele é uma coisa diferente da outra. E aí também foram cobrar, mas você é o cara que tava com uma discussão LGBTQIA+, e tal. Ele falou, cara, eu não tenho compromisso com ninguém. O meu compromisso é com a minha música. Fim. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não sou hippie, eu não sou rockstar, eu não sou pop, eu não sou glam rock. Eu sou o David Bowie. E eu vou tocar o que eu achar que eu tenho que tocar. Ponto, acabou a discussão, velho. Né? Então acho que assim, o Rush e o King Crimson não chegaram, talvez, pelo menos que eu saiba, a declarar isso tão verbalmente, assim, tão na lata, mas eu acho que esses dois argumentos do U2 e do Bowie serve para esse pessoal que fica discutindo a melhor fase, que o Rush, depois que aconteceu tal coisa, ficou uma porcaria. Não, cara, cada disco é um disco, os caras estão evoluindo, estão crescendo, você percebe, porque tem disco bom, tem disco ruim, tem música boa dentro de um disco ruim. Sim. E é isso, cara, você não tem que acertar o tempo inteiro. É verdade. É meio fase, né? Você falou, esses álbuns do David Bowie eu preciso ouvir, cara. Eu escutei músicas aleatórias só deles, os álbuns eu não ouvi inteiro. Cara, se você sentar, e acho que até valeria um dia fazer uma discoteca desse que a gente está fazendo, da discoteca básica. Falar do Bowie, né? Que vale fazer a trilogia de Berlim. Cara, eu até ouvi, mano. Aconselho você a ouvir separado, assim, ouvir os 3 discos. Em vez de ouvir, vou ouvir várias coisas do Bowie, não. Ouve esses 3 discos como um bloco, assim. Tipo um período da vida do Bowie que culminou em 3 discos. Né? E por curiosidade, tem o Brian Eno metido na briga. E tem se não me engano, é o Brian Eno? Ou é o... A trilogia de Berlim é o Low, o Heroes e o Lodger, é isso? Mas é o do Crimson, é o... Não, do Crimson não, do Bowie eu tô falando. Não, você tá falando do King Crimson? Guitarrista. É o Robert Fripp. O Robert Fripp. Deixa eu ver se ele tocou com o Brian, mas acho que foi. Deve ter. Brian Eno. O Robert Fripp tocou. Robert Fripp e Brian Eno tem um álbum. Com o Bowie, né? O Robert Fripp gravou a música Heroes, né? Sim, aquele... Esse pau o álbum, né? Tem lá, é dele. Sim, olha lá, e é mesmo, olha lá. A trilogia de Berlim é David Bowie, Brian Eno e também o Robert Fripp. O Robert Fripp também. Não tem como ser ruim. É verdade. Então, você tá falando desse lance das bandas serem diferentes, né? Que a gente falou do Rush, das fases. Esses dias, acho que semana retrasada, cara, eu não sei o que baixou em mim. Eu falei, vou escutar um disco do Pink Floyd. Do nada, assim. Daí eu fui escutar, sabe qual álbum? Acho que você tinha me falado dele uma vez, mas eu não escutei muito. Assim, escutei uma música ou outra. É o Momentary Lapse of Reason. Porra, que legal, cara. Não conhecia esse álbum. Cara, é diferente, esse assim. disco tem umas músicas muito boas. Eu particularmente, eu gosto Signs of Life, que é a primeira. Essa primeira é foda. Começa com o barulhinho de remo.
Acho fabuloso a guitarra ali, acho uma música pouco subestimada. Learning to Fly. Learning to Fly é massa. On the Turning Away. E, óbvio, Sorrow, né? Legal também. Sorrow, né? Que até hoje entrou em tudo que é show, né? Virou um ícone do Pink Floyd, Sorrow. É massa. Então, e esse álbum, ele é o primeiro sem o Gilmour, né? Não, sem o Roger Waters, né? Foi quando eles decidiram continuar a banda e tava no meio da briga com o Waters. Entendi. Né? Na realidade, assim, tava aquela decisão e daí o juiz falou, não, o nome é dos integrantes, não é do Roger Waters. Entendi. E daí, para preservar o nome, eles lançaram esse disco. E daí muita gente critica, inclusive o próprio baterista, o Nick Mason, ele comenta que, na realidade, eles usaram muito bateria eletrônica, muita coisa. Tem umas coisas eletrônicas mesmo, né? E que ele mesmo diz assim, cara, foi um disco que eu fiz muito pouca coisa, meu trabalho foi uma bosta nesse disco. Mas, ainda assim, eu acho que é um disco importante da discografia do Pink Floyd por causa dessas 4 músicas. Eu acho legal, cara. E que foram músicas que preservaram, tipo, serviu para reunir a banda, né? Eu achei... No sentido de reunir, de voltar a unir enquanto banda. Eu achei bem diferente, sabe, assim, do que eu tinha ouvido deles, assim, de álbuns. Porque de outros momentos. O Division Bell, né? Eu tinha ouvido o Division Bell já. Eu conheci Pink Floyd por causa do Division Bell e do The Wall, né? Daí já eram álbuns diferentes, assim. Depois que eu fui ver aqueles outros mais antigos e tal, os primeiros, né? Daí esse daqui eu falei, nossa, interessantíssimo. Eu gostei, cara. Preciso ouvir mais ele depois. Mas e acho que é um disco que tem uma, assim, até pelos desencontros deles, por exemplo, o Gilmour como letrista, daí ele chama o Bob Ezrin para ajudar nas letras, chama outros tecladistas além do Richard Wright e tal. Também fica uma sonoridade interessante que, na realidade, para mim remete ao Pink Floyd do início, que eles estavam buscando o som deles. Era outra coisa. E agora, o que a gente faz sem o Roger? Né? Mas massa, cara, eu curti. Vou ouvir mais. É legal isso. E é isso, cara. Então, voltando ao tema Rush aí, eu acho que é isso. Acho que o pessoal critica muito e esquece que os caras são humanos, né? E é uma carreira de mais de 50 anos. Não é uma coisa assim... Os caras lançaram 2 discos, né? É bem isso. Vou te mandar depois pra você ouvir aquela música que eu te falei lá do Alucinate. Eu acho que é isso, né, Goya? Temos um episódio. Temos um episódio. Para você que nunca escutou o Rush, você já vai ter algumas dicas do que ouvir, quando ouvir e como ouvir. Né? E acho que vai ficar muito legal para você já ir cantarolando pro show. É verdade. Né? E uma dica também para quem curte show: procura os set lists da banda nos últimos anos, que provavelmente eles não vão mudar tanta coisa. Verdade. Até já fica também um spoilerzinho, talvez, do nosso próximo Clube do Disco da trilogia de Berlim aí, ó. Né? Do David Bowie. A trilogia de Berlim vale demais você falar. Vou escutar. E como eu disse, né? O Brian Eno, de novo, um divisor de águas, né? Ele tá na divisão de águas aí do trabalho do Bowie, que o Bowie, depois disso, se tornou outro músico. E o U2, né, com o Joshua Tree também. O Brian Eno foi produtor do U2 vários discos. Então ele que é o divisor, assim, cara, vamos sair do quadrado. Massa. E que ele tem discos muito bons com o Robert Fripp também. Mas é verdade, tem mesmo, cara. Eu tenho 2 vinil do Robert Fripp, bem diferente, bem experimental. Quando a gente for fazer o rolê lá de ouvir os discos na casa do Arildo, se isso acontecer um dia, eu vou levar eles pra você vai curtir, mano. Não, eu gosto, acho o Fripp muito foda, louco, né? Cara. Eu gosto muito e gosto principalmente dessas coisas mais experimentais dele, fora da casinha, assim. Mas fechou então, Goya. Valeu! Aquele abraço.